Oiê! Ei, Dani, tudo bom? E aí? Tudo Tudo bom? ótimo, boa tarde. Boa tarde. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, né? Claro. Rê, tu consegue fixar o comentário como a gente combinou? Porque eu tô com medo de mexer agora aqui e perder tudo que eu montei. Por favor, deixa eu ver. Acho que eu vou conseguir, sim, peraí. Tá me ouvindo bem? Aqui sim. Tá. Então, acho que o pessoal já tá entrando. Eu vou. Ah, tá. Eu tenho que pôr. Peraí. Aqui a produção é super. Eu tô falando com a Renata. Ela vai me passando as coisas por WhatsApp. Feminismos plurais. Deixa eu só fixar o nome da nossa live. Pronto. Bom, gente, vamos lá. Para quem está chegando agora, eu vou começar explicando o projeto, tá? O que acontece? Esse projeto se chama Feminismos Plurais. Eu sou Dani Botelho, fotógrafa. É uma espécie de coluna em forma de live, quinzenal. Então, a cada 15 dias, vocês vão me ver por aqui falando sobre feminismo e fotografia. Então, a gente sempre vai trazer uma mulher que tenha algum projeto relacionado à fotografia, que acelere o nosso papel, ou que, enfim, traga alguma coisa em alguma cultura relacionada ao feminino sempre às quintas-feiras aqui na Culto, tá? A gente vai dar prioridade, é um espaço para todos os tipos de mulheres, de figuras femininas, mas a gente dá prioridade para as minorias, para a comunidade LGBTQ, para mulheres negras, indígenas, projetos que agreguem essas figuras à fotografia para que a gente consiga aos poucos diminuir essa igualdade que ainda é tão presente, principalmente no momento político que a gente vive. Eu vou pedir agora que tu te apresente, Tatá, pessoal, fale um pouco também dos teus projetos ligados à comunidade LGBTQ, que mostra toda essa visibilidade. Então, gente, boa tarde. Primeiro, obrigada pelo convite, assim, tá? Primeira vez que eu participo de uma live, inclusive. Tô mais acostumada a estar atrás das câmeras, né? Então, No início para mim foi difícil também. tudo, tudo novo, mas é isso. Então é um prazer estar aqui falando com vocês, abrindo esse quadro, né, nessas lives. Bom, eu sou a Tata. Eu já começo dizendo assim, aproveitando a deixa dos feminismos plurais, né, e para falar também, chamar atenção para a questão do transfeminismo, né, porque a gente, na verdade, assim, e a gente precisa realmente não só Sim. dar espaço e visibilidade às minorias, mas também incluir né, a questão da interseccionalidade, a questão das mulheres trans, das travestis. Então, assim, como eu me considero atualmente, não me vejo apenas como mulher, né? A palavra mulher apenas não me define. Então, assim, eu me entendo politicamente como uma mulher lésbica, sapatão, mas eu me entendo também enquanto uma pessoa não binária, né? Então, acho que o transfeminismo traz Uhum. para dentro dos diálogos feministas essa questão do gênero, da identidade de gênero, enfim, e da inclusão e da expansão, né? Realmente do entendimento do que é ser mulher, né? Então, dito isso, eu sou fotógrafa, fotojornalista, e como faço parte da comunidade LGBTQ, sempre tive interesse em documentar a cena da qual faço parte, gerando visibilidade, gerando representatividade, porque a gente, né, sempre
pode falar disso e pode ouvir falar de comunidade LGBTQ e tal, mas, né, acho que a gente precisa dar espaço e ouvir quem está dentro dessa comunidade, né? Assim, a gente precisa valorizar as expressões de quem se expressa, vamos dizer assim, de dentro para fora. Então, assim, meu interesse sempre foi lançar um olhar sobre a comunidade de dentro para fora, né? A partir do meu lugar de fala, enquanto queer, sapatão, não binário, enfim. Então, desde 2015, mais ou menos, junto com a minha sócia, amiga, artista visual, psicóloga, pesquisadora de gênero, a Renan Ferrer, a gente criou a Gataria, que é um projeto que a gente começou lá no Rio. E eu não sei, já fala um pouquinho disso também? Já, enfim. Fala, pode falar. Tá. Então, assim, lá entre 2014 e 2015, começou um movimento no Rio, uma agitação cultural, assim, a partir de um momento que a gente tinha apoio em níveis municipais e estaduais de governo para a causa. Era um momento que a nossa causa estava sendo acolhida e, ao mesmo tempo, alguns episódios de homofobia e transfobia estavam acontecendo na cidade, em locais que a comunidade frequentava. Em que ano? Isso aí, antes das eleições. Isso, bem antes, isso 2014 para 2015, né? E aí foi um momento que surgiram algumas festas na cidade, como a V de Viadão e a Velcro, que estavam... Era uma época que tinha muita festa de rua, né? Tava super em alta em São Paulo também. Sim, exatamente, né? Era um momento que a gente... Acho que era no governo do Haddad, tinha voodoo. Em São Paulo era super em alta as festas de rua. Deve ser mais ou menos nessa época. Exatamente. No Rio também, né? Na época era gestão do Eduardo, críticas à parte e a questão da política, não vou entrar nisso, mas era um momento que a gente realmente... a prefeitura não impedia que a gente ocupasse as ruas para realizar nossas festas, nossos encontros. Então foi um momento de uma efervescência que estava trazendo toda uma questão da gente, levantando essa bola da gente se reapropriar de nomes, de xingamentos, de palavras que sempre foram usadas com um contexto negativo, né, para exatamente, para diminuir, para estereotipar, né, membros da comunidade. Então, assim, esse movimento dessas festas, ele trouxe essa questão, assim, da gente pegar de volta essas palavras pra gente e ressignificá-las e falar assim, sim, sou sapatão, tenho orgulho mesmo, e não importa o que vocês digam, isso não atinge mais, né? A partir do momento que a gente se reapropria disso, isso não passa a não nos atingir, né? A gente se empodera. Então, nesse contexto, também tinha um outro movimento que acontecia nas ruas, que começou a acontecer como resposta a esses casos de homofobia e transfobia, que eram alguns beijaços, né? A gente, enfim, quando acontecia algum caso assim, a comunidade marcava um beijaço na porta do local e ia todo mundo para lá se manifestar pacificamente e demonstrar o nosso amor, demonstrar a nossa existência, né? Então, assim, nesse contexto também foi um momento que surgiu o Isoporzinho da Sapatão, que é um movimento que existe até hoje também, junto com as festas que eu citei aqui. Enfim, era mais ou menos esse quadro que a gente tinha. Então, o Isoporzinho da Sapatão pegou carona, vamos dizer assim, num momento que o Rio de Janeiro começou a ficar muito caro, né? A cidade começou a viver aquele momento pré-Olimpíada também, então a cidade começou a encarecer muito. E o Isoporzinho da Sapatão trazia a gente para a rua, para se encontrar numa praça, num local público, então gerando acesso, né, a esse encontro, né? Ou seja, você não precisa pagar para entrar num lugar para poder estar com os seus amigos e com pessoas que você se identifica, né? Então, nesse contexto todo... As ruas começaram a ser ocupadas. Exatamente. E começou a gerar... Essa ocupação das ruas começou a gerar uma integração maior dentro da própria comunidade, dentro das próprias letrinhas, né? Que na comunidade LGBTQ a gente sempre vê uma predominância nas mídias, assim, de uma coisa que se diz LGBTQ, mas sempre normalmente é GGGGGGG.
Então, acho que ali no Isoporzinho foi um momento muito legal que começou assim, a juntar não só os sapatão, mas começou a juntar também as bichas, amiga, as travestis, sabe? Então, assim, era um momento que lá no Rio existia ainda aberto na Lapa a Casa NEM também, que é uma casa de abrigo, acolhimento de travestis, pessoas transexuais. Então, era um momento assim com um contexto assim bem produtivo, vamos dizer assim, culturalmente. E aí, nesse contexto ali, 2015, mais ou menos, eu e a Rena Ferrer, a gente teve a sacada de querer documentar isso, né? Uma vontade, assim, realmente de documentar uma cena que não tinha documentação, não tinha registro, né? E aí que a gente cria a Gataria e a gente começa, então, com a Gataria indo para a rua, né? A primeira vez que a gente foi para a rua foi para cobrir um isoporzinho de sapatão. Então, a gente sempre teve esse interesse, assim, muito pelo nosso lado do nosso ativismo, vamos dizer assim, né? De gerar essas imagens que a gente não vê na mídia normalmente, entendeu? E, enfim, aí a Gataria... E fotografar as famílias, que era uma coisa que não te interessava tanto antes, tu me falou, né? E aí, a partir daí, além de registrar esses movimentos, vocês foram mais para um olhar mais intimista, foi isso? Também, né? Na verdade, a partir desse momento que a gente cria esse projeto da Gataria, a gente também passou a perceber, né, que depois de 2013, que foi aprovada a União Civil, né, homoafetiva, muitos casais que já estavam juntos começaram a oficializar essas uniões, casar no civil, fazer festa, comemorar, como qualquer pessoa que sonha um dia casar e ter uma família, né? Deveria ser o mínimo, né? E aí... Às vezes eu penso, gente, a gente está em 2020 e ainda está discutindo esse tipo de coisa. Né? Mas pois é, né? A luta é. Mas enquanto tiver que falar, a gente vai falar, vai ser assim. É isso. Desculpa aí. Nada, imagina. Mas, enfim, aí a gente, nesse contexto da Gataria, de documentar a cena, a gente começou, a Rê, minha sócia, na época, ela tinha um background já de trabalhar com famílias e tal. Eu não tinha, eu sempre, na fotografia, meu interesse sempre foi mais voltado para a área de comunicação, entretenimento. E aí a gente juntou na Gataria, vamos dizer, esse meu lado desse interesse mais documental e fotojornalístico e do interesse do aporte Isso é bem claro. da Rê, exatamente, na questão das famílias. Então, a gente passou a registrar também, a documentar algumas famílias, fazer alguns ensaios fotográficos com famílias homotransafetivas. A gente chegou a registrar alguns casamentos também. E aí a Gataria sempre teve esses dois lados. A gente sempre trabalhou muito o viés do ativismo e o viés do registro mais documental e comercial também, porque afinal de contas a gente precisa pagar as contas, né? Com certeza. Uma coisa, aliás, primeiro, o pessoal que está aí, quem quiser ir mandando pergunta pra gente, pode mandar, que eu estou recebendo aqui pelo WhatsApp. E a gente vamos fazer um bate-papo bem descontraído mesmo. E sobre a Gataria, duas coisas que eu achei lindo, muito maravilhoso o trabalho. E eu notei, assim, justamente que tem, assim, fazendo uma análise fotográfica, né? Que tem um viés muito fotojornalístico, uma linguagem fotojornalística e um ambiente intimista, né? Então isso é muito lindo, é muito bacana, porque tu vê a tua influência da rua, do jornalista, dentro de casa, fotografando uma família. Isso é muito bacana, assim. Não sei se isso foi proposital ou se é algo já teu. E também eu queria perguntar, eu faço casamentos também, né? E em 2018 a gente teve um grande boom de casais da comunidade por motivos do inominável, né? Não gosto nem de falar o nome, porque a galera começou a ficar realmente com medo de perder direitos e
tudo mais. Uhum. E foi, assim, casamentos extremamente emocionantes, assim. Teve uma história, vou até te contar pra vocês. Eu sou aquariana, coração de gelo. Em todos os casamentos homoafetivos, eu ficava assim, na frente da câmera, né? Chorando, que era um negócio assim, era algo político, né? Era um Sim. negócio, não era um casamento normal, né? Pela situação que a gente estava começando a viver. Teve um casamento de duas meninas que o pai, ele não aceitava a união da filha com outra mulher e ele não ia no casamento. Não é que esse pai, parecia coisa de novela, ele chegou na hora do altar, assim, tipo, de última hora. E aí foi uma choradeira, todo mundo super emocionado, a filha perdoou o pai por todos os absurdos que ele deveria ter feito, enfim. Mas aconteceu com vocês, assim, em 2018, ter mais procura pela toda a situação que estava começando? A gente percebeu não só mais procura, mas nos observamos isso dentro do nosso círculo de amigos também, né? Muitos amigos correram para oficializar realmente a união, porque, bom, a gente já sabia que se esse cara ganhasse a eleição, ele ia atacar diretamente a gente, né? Na verdade, a gente já percebeu um aumento de violência nas ruas no período de campanha Muito. Eu eleitoral tenho de ainda, amigos né? que foram agredidos, assim, É. uma lista. Então foi assim, para nossa comunidade foi um baque muito grande, assim. Eu lembro, enfim, quando saiu o resultado da eleição, assim, como foi assim um balde de água fria. Parece que a gente ficou sem chão, sem rumo, né? E na época a gente era chamado de radical, né? Porque a gente dizia que esse cara não É, prestava. E muita gente estava com aquele discurso, né, de a culpa é do PT e bababá, tirar o e PT, vamos tirar o não é PT. bem assim, né? Não é bem assim, ele só fala isso brincando, né? Então, assim, é, É a, Estado, a, gente, viver de Estado. a gente sempre percebeu que não era só uma brincadeira, né? Os ataques que ele proferia à comunidade já eram muito anteriores à campanha eleitoral. Então, assim, realmente, assim, muita gente ficou com medo da lei ser revogada, né? Como eles estão tentando fazer aí com as cotas também agora, enfim, né? Realmente houve um aumento de casais indo se casar, sim, regularizar a união, né? Para algum. Acho que a gente recebeu uma pergunta. Sim, uma coisa o que aconteceu, né, nesse período é que durante a campanha ele, de uma forma bem direta, ele encorajou essas pessoas criminosas, vamos dizer, né? Porque racismo, homofobia, crime contra a mulher é crime, não é só um preconceito, é crime. E ele representou esse tipo de atitude, né? Ele começou a incentivar esse tipo de atitude no seu discurso, nas coisas que ele dizia. Então, essas pessoas, de certa forma, começaram a se sentir representadas. Então eu posso dizer que eu não gosto de negro. Então, eu posso dizer que se eu tiver um filho gay, eu vou bater até virar homem. Então, isso acelerou muito esse tipo de comportamento. E o reflexo foi para as ruas. O que eu tive de amigos em São Paulo sendo agredido na época das eleições, assim, era uma coisa de chorar. Sim, gratuitamente, né? E tu te sente gratuitamente no metrô, gente. Que é isso? Pois é. Sabe? Realmente a galera se empoderou aí, né? Enfim. Mas é isso, a gente está sempre aqui para lutar contra isso, né? E acho que a melhor forma que a gente tem de fazer é mostrar que a gente existe, sabe? Não ter medo, não se esconder, Exatamente. Estar presente. estar presente e gerar visibilidade, sabe? Valorizar o nosso lugar de fala, valorizar as nossas, né, começar a pensar em termos de economia LGBTQ também, começar a pensar para onde que a gente está destinando o nosso dinheiro quando a gente contrata um fornecedor, seja de um casamento ou de qualquer outra profissão, né? Quem você bota dentro da sua casa para fazer um serviço, sabe? Eu já tive problema dentro de casa É muito com... importante que a comunidade pense em contratar pessoas da comunidade, justamente para que esse dinheiro circule, que essa economia avance, né? Exatamente. A gente precisa pagar conta, a gente precisa comer, né? A gente precisa sobreviver.
E muitas vezes a própria comunidade não ajuda, né? Essa é uma questão que também tá começando a ser mais conversada e mais discutida de uns poucos anos para cá, eu vejo, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, muitas vezes, o que a gente fala em relação à gataria, por exemplo, é que a proposta da gataria é ocupar um lugar de fala que não pertence só a nós, obviamente, né? A comunidade não é feita só por lésbicas e enfim, mas cada um tem o seu lugar de fala dentro da comunidade, dentro dessa sopa de letrinhas, e a gente queria ocupar o nosso, sabe, assim, a gente estava cansada de ver casos assim de casais que a gente conhece que estavam procurando fornecedores para um casamento, e quando começava a conversar com o fornecedor, e quando o fornecedor descobria que era um casal gay ou lésbico, enfim, ou trans, esse fornecedor dizia, dava uma desculpa esfarrapada, não vou poder atender vocês não. Ou nem dava uma desculpa esfarrapada, simplesmente dizia, para vocês eu não atendo. Entendeu? Então... Já aconteceu comigo. Pois é, então o preconceito ele ainda é extremamente presente na atualidade. O Brasil ainda é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. Então... a gente vive nesse sistema, o sistema capitalista. Então, assim, a gente precisa começar a mudar algumas atitudes, alguns comportamentos que afetem esse viés, o viés da economia, entendeu? Porque se a gente não se fortalecer, Sim. não é quem está fora que vai fortalecer a gente, assim. Que forma que tu acredita que fotógrafas e fotógrafos da comunidade, fotógrafos, desculpa, a maneira mais certa de falar, podem usar a fotografia como uma ferramenta de luta, né? E de resistência. Tipo, fotógrafos que estão começando, enfim, tem alguma dica para essas pessoas? Eu acho que registrem seu dia a dia, registrem seu microcosmo, assim, sabe? Registrem suas famílias, seus amigos, os lugares que vocês frequentam, sabe? É isso, eu acho que é fazer do micro pro macro, assim. Isso. A gente recebeu uma pergunta, peraí. Pergunta 1. Muita pergunta da Daniela. Ah, tá. Daniela, minha xará. A Gataria tem um acervo e está disponível? Como funciona a disponibilização dessas imagens na web? Então, a gente tem uma página aqui no Instagram, Facebook, né, essas principais redes que são usadas. A gente tem um site. O que a gente veicula de casais, pessoas que a gente registrou, é tudo com autorização desses casais, né? A gente respeita e entende que algumas pessoas ainda possam ter questões e problemas em se mostrar ou sair do armário, ou muitas vezes assumem quem são para os seus amigos, para as pessoas mais próximas, mas muitas vezes não querem se expor. No ambiente de trabalho, né? Também, exatamente. Justamente por conta desse preconceito que a gente estava conversando aqui, que ainda existe muito forte, né? Então, a gente veicula as imagens que a gente tem autorização para veicular, as imagens que a gente faz de rua. Mas é isso, a gente está sempre aberto para colaborar. Eu, enquanto fotojornalista, tenho total interesse em dar visibilidade para essas imagens e estou sempre aberta a parcerias com mídias que estejam interessadas também em falar sobre o tema. Então, enfim, se existir interesse de alguém nessas imagens, é só falar com a gente e, sabe, e dar o crédito também, né? Que é um problema na fotografia em geral, assim, né? E principalmente nesse mundo virtual, né? Assim, essa profusão de imagens que a gente vive. E é muito fácil hoje em dia você não só fazer uma foto, mas compartilhar essa foto e não dar o crédito do autor, né? Então, acho que o respeito... A tua foto surge em algum lugar que tu nem conhece. Exatamente. Né? Então, assim, não é uma questão só de quem é profissional da fotografia, mas é uma questão, assim, de autoria, né? De você... É muito fácil a gente se apropriar e divulgar imagens, compartilhar imagens, mas uma forma de fortalecer também a comunidade você tá dando crédito, né? Você
tá procurando diálogo, né? Tipo, não só pegar ali e compartilhar uma imagem, mas procura saber quem é essa pessoa, por que essa pessoa faz essas imagens, porque quem é que tá ali por trás dessas imagens, né? Enfim. Sim. Essa questão que tu falou que tem alguns casais que não conseguem ainda, me faltou a palavra, se mostrar, ter as fotos publicadas, com a gente acontece bastante, assim, principalmente pessoas que têm ambientes de trabalho muito tradicionais, muito corporativos. Não Uhum. estou falando que todos os corporativos Sim, tradicionais são homofóbicos, não é isso. Mas acontece bastante que as pessoas realmente têm medo de ser demitidas, sim. né? Tem medo de ser demitidas e tem que esconder o que elas realmente são. E isso é muito triste. Então, cada coisinha que a gente está falando aqui, esses pequenos movimentos, ajuda que isso aos poucos acabe de acontecer, né? Pode até de repente não ser na nossa geração, pode ser daqui a 100 anos, mas em algum momento isso precisa começar a acontecer para que as próximas gerações tenham um reflexo melhor das nossas atitudes. Isso tudo, por exemplo, que está acontecendo nos Estados Unidos, todos esses, e aqui no Brasil também, todos os protestos, eu costumo ser uma pessoa otimista, mas eu não acredito que os reflexos reais, assim, cotidianos, vão acontecer na nossa geração. Eu acho que todos esses movimentos, esses protestos, vão refletir de fato, assim, de fato mesmo, digo, em fato, quando eu digo, eu falo em igualdade, nas gerações futuras. Mas É, isso não pode fazer com que a gente perca a esperança e siga agindo e lutando, né? eu acho que a gente tem que valorizar quem veio antes da gente, em primeiro lugar, né? Com A gente certeza. está aqui hoje falando disso abertamente na internet. Isso é uma Porque vieram pessoas antes, exatamente, isso é uma né? conquista de pessoas que lutaram por isso antes de nós, na geração delas, pessoas que lutaram por isso desde lá dos anos 50, 70, quando o movimento começou a se organizar, mais politicamente falando, né? Então, a gente percebe, assim, hoje em dia, né, nas crianças de hoje em dia, né, nas gerações mais novas, Sim, já não só nas crianças, mas total. nos adolescentes, assim, de hoje em dia, como que já tem uma abertura muito maior para essa questão de gênero, de orientação sexual, como não existe mais uma repressão tão grande em algumas famílias, assim. Então, Então, nas escolas também está mudando pois é, muitas escolas também. bastante. E, enfim, então a gente é isso, a gente tem que ter a consciência do momento histórico que a gente está vivendo e de que, da mesma forma que abriram a porta do armário para a gente algumas décadas atrás, a gente tem que continuar lutando para essa porta desse armário continuar aberta. E cada um vai sair do seu armário no tempo que for de cada um, né? Mas é importante que exista visibilidade, exista representatividade nas mídias, porque senão, né, como é que você pode saber, né, se identificar com alguma coisa se você não vê isso, né? Se isso não é visto, se isso não é falado, como que você pode saber que você não está sozinho, né? Que você não é a única pessoa no mundo que está à margem, né, de um padrão. Então é isso, a gente está aqui lutando para que um dia gerações que venham no futuro não tenham que, né, o nosso sonho é que a gente não tenha que lutar mais um dia, né? Não sei se isso é uma utopia, mas Eu é acredito para que isso que sim. eu vivo, é para isso que eu luto, sabe? Porque a minha existência, quando eu saio na rua, da mesma forma que uma pessoa negra não tem como esconder a sua cor e ela sofre racismo, eu sou branca, mas eu sou uma pessoa não binária, uma pessoa que não corresponde a gente fala um gender não conforming, né? Eu não performo o padrão de gênero que é esperado para mim, por esse sistema de sexo-gênero da sociedade, né? Então, eu saio na rua, eu não tenho como dizer, assim, eu não preciso dizer que eu sou sapatão, sabe? É como se tivesse escrito e tatuado aqui na minha testa, porque eu não performo a feminilidade. Então, assim, a gente espera que chegue um dia que a gente não precise mais ser chamada de sapatão desde criança, enquanto a gente nem tinha descoberto ainda que era sapatão, como foi meu, assim, eu sempre sofri bullying
na escola, na adolescência, muito antes de eu descobrir que eu era lésbica. Assim, eu descobri que eu era lésbica aos 18, só que eu já sofria bullying porque eu não performava Há muito feminilidade tempo. desde criancinha, né? Tu nem sabia por quê. Nem sabia por quê, Exatamente, exatamente. talvez. Então, assim, a questão de gênero, essa discussão ela vai muito além das orientações sexuais e das próprias identidades de gênero. Ela vai justamente na questão da sua liberdade, de ser quem você é, né? De você crescer sendo quem você Claro. é, de ter a liberdade né, de ser quem você é desde criança, assim, né? De se desenvolver sem estar preso a estereótipos, né? Enfim, serem mais. Sim, tu falou sobre essa questão do bullying e das gerações futuras que a gente está falando. Eu lembrei de uma história que talvez seja por isso que eu tenho esperança que daqui a um tempo essas lutas não vão precisar. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos, né? E aí um dia, isso já faz, ela devia ter uns 6, não era nem agora. Era perto do Dia das Mães. E aí eu fui explicar para ela, olha, Lola, a Dinda vai te ensinar uma coisa. Tu sabe que tem famílias que tem 2 mamães, outros têm 2 papais, outros têm uma mamãe só. Assim, as pessoas namoram e tem o mesmo sexo. Tipo, dei um discurso pra guria, né? Aí ela me olhou assim, e tu acha que eu não sabia disso? Tu acha que eu vou ser uma mulher homofóbica com 6 anos? Ela falou Que assim, amanhã eu tudo. vou te levar no meu colégio, eu vou te mostrar o nosso mural. Aí eu fui buscar ela na escolinha no dia seguinte e tinha um mural, assim, com todos os tipos de famílias Uhum. possível. Tinha família... Ah, eu fico arrepiada, porque eu fiquei emocionada, né? Assim, ah, minha sobrinha vai ser uma pessoa... Acho que deu uma travada aqui. Deu uma travada, Dani. Não sei se você está me ouvindo. Quem tá me ouvindo responde, me dá um sinal do além. Voltou, 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 Voltou? voltou. É que pra mim tu tá parada aqui, tu parou num posto e ficou. Agora voltou. Sim. E aí eu cheguei aqui e era numa escola pública, em Porto Alegre, que é um país, um estado um pouco mais machista. E tinha assim, a família só com o pai, só com a mãe, com 2 pais. Então a educação tá diferente. Até na questão do bullying, o bullying agora quase sempre, eu acho, vetado nas escolas, eles têm um controle maior. Então, eu acredito que sim, sabe? Vai chegar um momento que eu tenho fé, esperança, É isso. né? É por isso que eu luto Ó, peraí no que dia tem a mais um dia. monte de pergunta aqui. Vamos lá. Então. 2. Pergunta 2. A Gataria tem uma rede organizada de alguma forma de outros fornecedores que tenham esse compromisso com LGBTQI+. Então, Não entendi muito existem. bem a pergunta. Tá, entendi. Se a gente. Não sei se eu entendi, mas acho que eu entendi. É, existem algumas iniciativas, Ah, eu entendi. Ela enfim, tá a própria. perguntando se vocês contratam, tipo, tu vai precisar de uma Eu acho que é isso. A pessoa que perguntou, não sei se é a Daniela também. Por exemplo, se vocês contratam assistentes da comunidade, ou sei lá, vai num casamento longe, motoristas da comunidade. Eu acho que é isso que ela quis dizer. É isso, será? Não sei. Bom, respondendo a isso, sim, a gente prioriza trabalhar com parceiros que façam parte também da comunidade, sobretudo mulheres. Enfim, então a gente pensa muito nisso, né? Nessa questão da economia mesmo, de se fortalecer, né? Se foi isso que foi a pergunta, é isso. Isso é muito importante, assim, na minha empresa, eu tenho uma amiga também, mesmo estilo que o teu, assim, e a gente tenta sempre chamar mulheres ou pessoas da comunidade
para tudo, assim, desde assistente a motorista, a arrumar câmera. Chama, não é uma questão que eu tenho um problema com homens héteros, não, eu sou hétero, não é isso. O problema é que é um mercado Não. machista. Então, o que a gente puder fazer para igualar essa diferença no mercado, a gente vai fazer, entendeu? E a gente sofre muito machismo disso. Não sei se já aconteceu contigo, mas quando a gente tá, por exemplo, no altar, fotografando com uma equipe de vídeo de homens, os caras só faltam nos bater. Assim, é um horror, assim, sabe? Eles nos cutucam, nos empurram. Tipo, não dá. Não... Se eu vou falar que a gente já passou, que eu e a Helena, é só se é uma barbaridade, é um horror, sabe? A gente vive numa sociedade. Exatamente, a gente tem que ter consciência que a gente vive numa sociedade cis sexista, né? Então, há séculos atrás os homens se organizaram e, bom, essa fala aqui não é uma fala de quem odeia homens, eu não odeio homens. Não odeio homens, tem pai, irmão, primo, mas é uma questão de você perceber que na sociedade há séculos os homens têm uma brodagem entre eles, né? Se você começar a observar, você vai ver que, assim, começa a observar os seus amigos, homens, começa a perceber quem eles chamam para trabalhar com eles, quem eles valorizam, quem eles divulgam, né? Então, assim, acho que essa camaradagem entre os homens é uma coisa que os fortalece, né? E que mantém também o dinheiro entre eles e a ocupação de lugares e postos, enfim. Então, acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar no conceito de sororidade, né? De se fortalecer também, dando a mão, né? Abraçando umas às outras, assim. E isso não é só em termos de você simplesmente dizer que respeita ou que valoriza e que é feminista, né? É muito fácil você dizer que é feminista na internet, né? Mas eu sempre falo isso. Onde está teu feminismo? O feminismo tem que ir além do feed. Onde é que está Ele não tem que ir além do feed da hashtag. Não adianta nada tu botar lá ele não, fora Bolsonaro, e tu não ter atitudes no teu dia a dia, na vida real. O feminismo, o antirracismo, né? Não adianta você dizer que você é antirracista, pessoas brancas para trabalhar com você, entendeu? Então, é isso. A gente precisa questionar né, o que a gente está fazendo, né, no nosso dia a dia mesmo, assim, né? Levar o online para o offline. E além do feed, literalmente, da hashtag. Vamos lá. Pergunta 3. E o pessoal mais velho? Já rolou algum ensaio com algum casal da terceira idade? Olha, um ensaio não, a gente sempre quis fazer, mas nunca fiz um casal mais velho, assim, infelizmente. Casais mais velhos que quiserem... Quem estiver vendo aí e quiser fazer um ensaio com a gataria, é uma oportunidade. Será um prazer. Melhorarem. Deixa eu ver, acho que agora foram todas. Sim. Sabe uma questão legal que eu queria falar contigo? Beleza. Que agora, recentemente, durante a pandemia, acabaram as restrições de doação de sangue, né, da comunidade. Na teoria, pelo menos, né? Pelo que eu dei uma pesquisada aqui em pessoas que tentaram doar sangue e não conseguem. Mas eu acho que é um pouco do que a gente falou agora. São mudanças que acontecem teóricas agora para daqui a alguns anos começarem a acontecer de fato. E aí eu comecei a refletir sobre isso e lembrei da questão das guerras mundiais, que antes delas as mulheres tinham muito menos direitos que têm hoje, principalmente no mercado de trabalho, e com a ida dos homens para as guerras, elas tiveram a oportunidade de ocupar trabalhos, né? Mercado de trabalho normal. Sim. E meio que aconteceu uma coisa um pouco parecida agora, né? Porque não é uma guerra mundial, mas é
praticamente uma pandemia. Então, no momento de crise que esse direito foi valorizado, né? Até a página 7, mas enfim. Então, e hoje a gente ainda recebe esse reflexo que aconteceu lá nas guerras, anos atrás, no início do século passado, nós mulheres estamos aqui, enfim. Mas eu acho que dá pra gente fazer uma analogia em 2020, obviamente, o pessoal da comunidade possa doar sangue na teoria e não na prática, talvez seja um passo para que uma mudança seja feita a médio e longo prazo. Né? Não sei se eu estou falando bobagem, mas foi uma reflexão que eu fiz. Eu acho que o que você está o que você está falando acho que está no contexto de que a gente ainda está lutando por igualdade, né? A gente ainda está lutando por isso para ser assimilados pelo sistema, né? Alguns de nós já somos assimilados pelo sistema, mas quem é assimilado pelo sistema é quem deseja e quer realmente poder exercer, enfim, seus direitos, né, como qualquer outra pessoa. Mas eu acredito que não adianta só a gente lutar por direitos e não adianta só a gente querer se assimilar ao sistema. A gente tem que começar a pensar em práticas que a gente pode colocar em ação no nosso dia a dia, que sejam práticas que falem contra esse sistema, assim, né? Práticas, aí citando o Preciado, que é um autor, um homem trans que é filósofo e teórico queer. Ele fala muito sobre isso, né, das práticas contrasexuais. Então, acho que fica a dica aqui para quem não conhece a teoria queer e também o Preciado, assim, que tem uma linguagem super acessível, fala do nosso dia a dia. Ele contextualiza muito essas questões, né? Enfim. Certo. Gente, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Já está quase 1h aqui, 45 minutos. Que daqui a pouco já vai terminar o tempo da nossa live. A gente não falou do... que queira colocar? Então, a gente não falou do Quarantine King, né? Acho que a gente podia falar um pouquinho é verdade. Então, isso está anotado aqui, é verdade. Conta aí pra gente. Então, eu faço parte também de um coletivo que chama Piratas de Gênero. Tem uma página aqui no Instagram também, @Piratas de Gênero, para quem quiser conhecer. E a gente usa o Drag King, né, como a montação do Drag King como uma forma de brincar com o gênero, de desconstruir o gênero, de questionar o gênero, né? Então, assim, a partir do meu envolvimento com o coletivo, assim, e com essa temática, esse universo, né? Enfim, a partir do meu contato com outros artistas também que fazem Drag King, enfim, eu comecei a pensar mais sobre isso e, enfim, e a querer registrar mais também esse universo, de alguma maneira falar sobre isso dentro do meu trabalho também. E aí agora, nesse contexto da pandemia, o Museu da Diversidade Sexual daqui de São Paulo abriu uma chamada pública, um edital, para uma exposição que está online ainda, chama Queerentena. Então, a proposta era que artistas queer falassem sobre o isolamento social, esse momento que a gente está vivendo. E aí, daí surgiu... Bom, eu vi essa chamada e eu falei, cara, eu vou participar. O que eu vou fazer, né? E tô dentro de casa, né? Não ia sair pra rua para produzir nada. Acho que é o momento da gente continuar respeitando a quarentena. Então, surgiu a ideia de fotografar. Eu moro aqui com a minha namorada, ela é performer, burlesca e faz drag king também, a EUA Brasil. E ela, como ela faz king, eu pensei, cara, eu quero fotografar esse cara que você faz, essa sua persona king, nesse contexto do isolamento,
E a ideia foi fazer umas fotos mostrando para um observador que passe rápido por essas fotos, para um olhar mais desatento, vai ver apenas um cara dentro de casa, assim, preso dentro de casa, isolado do mundo. Mas para um olhar que se dedique um pouquinho mais à leitura dessas imagens, a ideia é questionar que corpo é esse, né? Que cara é esse? Que corpo é esse que se apresenta, né? Que corpo dissidente é esse? E, então, a ideia era falar um pouco da invisibilidade desses corpos, né? Não só dos corpos kings, né, do universo king, mas usar essa persona drag king para falar sobre invisibilidade, porque, né, no nosso dia a dia pré-pandemia, realmente a visibilidade ela é toda dada para os corpos que estão dentro do padrão, né? Os corpos que estão fora do padrão cis heteronormativo, eles são excluídos, eles vivem em isolamento, né? Sobretudo o corpo de pessoas transexuais, travestis. Então, assim, essa questão do isolamento para a comunidade LGBTQ não normativa é uma questão que já vem de muitos anos, desde sempre, na verdade, assim. Então, não é uma novidade para a gente estar isolado. Para muitas pessoas não é novidade estar isolado do mundo, sabe? Então, forte. Falou bem forte. A ideia do Quarantine King era mexer um pouco com isso e falar também dessa masculinidade tóxica, né? Que é isso, esse mundo que é dominado por machos alfa, assim, é muito doido. Hoje apareceu uma propaganda dessas aqui no Instagram, né, que aparecem os patrocinados, né, e para mim aparece muita coisa, obviamente, de fotografia, né. Aí apareceu um cara, eu até fiz um print, soltei no meu stories, assim, um cara falando: venha aprender fotografia feminina, vou te contar o que eu faço e não sei o quê. Tipo assim, caraca, sabe? É meio que, tipo, macho, para de passar vergonha, sabe? Assim, é muita vergonha que vocês passam, cara, sabe? Sim, assim, aí a gente já pode até fazer um link com o número de abusos que deu ano passado desses fotógrafos com as mulheres. E como eu e a Rê, a gente já ouviu em muitos meios. Voltou. Tipo, eu e a Rê, a gente muito sobre isso, assim, porque a gente já conviveu muito, assim, dentro do meio da fotografia com outras pessoas em encontros, né, congressos ou qualquer coisa assim. E a gente já ouviu tanto comentário assim de macho falando mal de cliente, zoando o cliente, sabe, falando da bichinha que eles fotografaram, sabe, da sapatona que eles fotografaram, entendeu? Então, tipo, umas falas muito machistas, misóginas, lesbofóbicas, transfóbicas, né? Então, bolsonarósticas. Enfim, né? Fora Bozo. Sabe que essa questão do corpo que tu falou, façam isso quem tá assistindo. Um dia eu botei corpo no Google pra ver o que ia aparecer. Aí tu põe nas imagens, aparece só os corpos. Gente, é muito louco. Aparece só os corpos padrãozinhos, assim. Todos os peitinhos com silicone, cinturinha, branquinha, loirinho. É só isso que aparece, assim, como se fosse o único tipo de ser humano que existisse, o único tipo de terráqueo que existisse nesse plano aqui. Tem vários exemplos disso, né? Enfim, quando tem pessoas que já pesquisaram a palavra professor, professora, né? E aí quando vem as imagens de professoras, ou de enfermeiras, e, enfim, vem né? E muitas vezes pornográfica, né? Acho que E essa questão dos fotógrafos, desse tipo de fotógrafo, ano passado teve um boom, assim, de pessoas que eu conhecia, fotógrafos que eu conhecia, homens que eu conhecia, de denúncia de abuso, e vai seguir vindo mais em breve, se a deusa quiser. Outra pergunta. Internet aliada ou inimiga? Como você se relaciona com toda a potencialidade da internet que vivemos?
Eu acho que a internet é super aliada, né? Ela Ferramenta. permite a gente se conectar, né? Eu acho que o problema são os seres humanos que utilizam a internet, né? Enfim, mas vejo de uma forma muito positiva, apesar da gente não ter controle de muita coisa na internet, né? Então, é uma questão de realmente a gente repensar o uso que a gente faz na internet também, né? Como a gente pode se posicionar. Eu acho que tem que repensar a maneira que se usa, porque provavelmente agora nós estamos aqui tendo esse diálogo super bacana, né? Compartilhando com não sei nem quantas pessoas tem aqui com a gente, e que isso que possibilita. E para a gente que é fotógrafo e para vários outros profissionais, é uma ferramenta de venda, de poder mostrar o seu trabalho, fazer seu trabalho chegar a outras pessoas. Então, e são ferramentas gratuitas, assim, se souber usar, é muito. Mais alguma pergunta? A gente falou sobre tudo, tá? Então, será que tem mais alguma coisa? Tudo que eu Acho que era anotei aqui, eu basicamente acho que foi, por isso aí. Acho que é né? isso mesmo. Acho É que foram as isso. perguntas. Foi, acho que foi. A gente Bem, tem mais uns minutinhos aí, antes da live já vai cair e terminar. salvar a live, né? Ah, tá. Ó, um convite rapidinho. Quantos minutos tem? Eu não tô vendo aqui, não aparece pra mim. Faltam, acho que uns 8 Mas a minutos. gente. 8 minutos. Ah, dá tempo. A gente com a Pulpo, eu com a Pulpo comigo e outras mulheres, a gente tem um grupo que deu o nome a esse projeto, Feminismos Plurais, onde a gente discute e conversa sobre tudo que a gente está falando aqui. Uhum. Então, é uma comunidade feita de todos os tipos de figuras femininas, de mulheres, travestis, trans, que ainda não, algum gênero que não existe, que vai existir, é todo mundo bem-vindo. Só mandar um DM para mim, ou no Instagram é Dani Botelho, underline, underline, ou aqui na Pulpo, que a gente adiciona. Só mandar o celular que a gente adiciona, tá? Que mais? Acho que é isso. Mais alguma coisa? Aqui, ó, produção, gente. Produção ao vivo. Ela vai mandando as coisas aqui. Eu vou... Tô me sentindo na TV. Acho que foi isso. Bom, então, vamos, acho que encerrando. Eu queria agradecer. Acho que é isso. Eu queria agradecer a oportunidade de eu estar aqui com a PUC, com esse projeto lindo, porque eu sou fotógrafa de mulheres de todos os tipos. Então, para mim é uma honra muito grande. Eu tento, através da fotografia, diminuir o número de violência contra a mulher. Eu uso a fotografia de uma forma terapêutica. Muito 80, sei lá, 90% das minhas clientes vêm de uma situação de abuso ou de agressão. O Brasil ainda é um país que também mata muitas mulheres e gays e negros. Então, o que eu puder fazer dentro dos meus privilégios de mulher branca para contribuir com todas essas causas, eu vou estar. Então, para mim é uma honra e eu sou muito, muito grata por eu estar aqui com esse projeto lindo. E obrigada tu, tá, por estar aqui para a gente conversar. Eu amei nosso papo. Aprendi muito. Espero que todo mundo também tenha aprendido. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Ah, tá. Passa teus contatos do Instagram, se quiser passar. Então, gente, O pessoal te achar. eu deixei aqui o @gataria foto com PH. Vocês me acham lá, vocês me acham no Tata B Foto também. Tudo com PH, tudo parecido para ficar mais fácil de achar.
Vocês me acham no Piratas de Gênero também, junto com outras pessoas maravilhosas. É isso, são as 3 redes principais que eu uso. E é isso, queria te agradecer também, você, a Rê, El Pupo. Foi super bacana ter esse espaço aqui, e é isso que você falou, utilizar os privilégios que a gente tem para gerar cada vez mais inclusão, acesso, visibilidade, representatividade, Sim. respeito e ocupar, isso, os nossos lugares de fala. Isso aí, gente. O meu Instagram é Dani Botelho, LHO, com 2 underlines. Quem quiser também me escrever, me mandar DM pra gente conversar. Quem tiver alguma sugestão de pauta pra gente falar aqui, conhecer projetos relacionados às mulheres, a gente é super aberta para receber. E é Deixando aqui. isso. Daqui a 15 dias a gente se vê de novo. Valeu, Vou meninas. botar. Ah, não. Tá. Sucesso com o Tá? projeto. Obrigada, tá? Adorei.